de apertar um botãozinho. Estou aqui com o meu amigo Luciano Castilhos e ele será o âncora deste programa. Hoje é um programa piloto, certo? E nós vamos falar de muitas questões, de muitos assuntos relacionados ao mundo business, ao mundo de gestão, tá? O que é que a gente tanto precisa aí, certo? Então, nada melhor do que entregar para o âncora que está aqui, Luciano Castilhos. Boa noite, Luciano. Boa noite, Daltro. Boa noite aos ouvintes da rádio local. É um enorme prazer estar mais uma vez contigo aqui na tua rádio, com essa grande audiência. É verdade, Daltro. A gente já estava falando sobre esse assunto antes. Iniciamos hoje o nosso programa Conexão 10. É um programa que vai ter como tema principal a gestão de carreira, assuntos, notícias e atualidades. Vamos discutir vários assuntos aqui e assuntos que são concernentes à tua carreira, ao teu modo de vida, ao teu trabalho, notícias, informações relevantes e também muitos anúncios de emprego. E todas as quintas-feiras da vamos estar juntos aqui às 18 horas falando sobre esse tema. A propósito, não podemos nos esquecer que esse programa é patrocinado pela Imobiliária 10 e pela B2B Gestão de Lançamentos. Imobiliária 10, que patrocina esse programa, ela é focada na venda de imóveis novos e imóveis em lançamento. Está localizada na Avenida Flores da Cunha, número 903, loja 115, e o telefone é 3137-9990. A Imobiliária 10 é a nossa patrocinadora desse programa Conexão 10. Falando em gestão de carreira, Daltro, por que a gente escolheu juntos aqui esse tema, que é um tema muito caro, muito próprio para nós, né? Por que a gente fala sobre gestão de carreira, né? O que, afinal de contas, é esta gestão. Gestão de carreira, ela não tem a ver somente no nível executivo, somente naquele nível de altos executivos que estão preocupados em fazer uma faculdade, fazer um MBA. Não, ela vai muito além disso, né? A gestão de carreira, ela tem muito a ver com um conjunto de práticas que elas objetivam melhorar a nossa carreira, melhorar o nosso trabalho, melhorar a nossa vida. Eu gosto sempre de pensar, Daltro e ouvintes, que a nossa vida enquanto o nosso modo de vida, ela tem 4 grandes clusters, 4 grandes subdivisões. Quais seriam essas grandes divisões da nossa vida? Presta atenção comigo aqui. Primeira divisão da nossa vida, nós temos a divisão familiar, a nossa família. Segunda grande divisão, os nossos relacionamentos sociais de qualidade. E a terceira grande divisão da nossa família, o nosso trabalho. O trabalho, aliás, é um dos eixos mais norteadores da nossa vida. Ele dá um significado todo especial para a nossa vida. Existe um quarto eixo, que aí eu vou deixar para tu escolher aqui. Alguns têm nesse eixo. Ele sai do trabalho, sai da família e sai aqui dos relacionamentos sociais de qualidade. Quando eu falo relacionamento social de qualidade, eu me refiro não àqueles... Não aquele 5 mil amigos que tu tem no Facebook, aqueles milhares de amigos que tu tem no Instagram. Não. Eu estou me referindo a amigos de qualidade, aquelas pessoas que tu pode conversar, aquelas pessoas que tu pode manter uma amizade mais profícua, mais verdadeira, né? Agora, voltando aqui para o quarto item especificamente. Quando nós falamos do quarto item, eu estou falando, algumas pessoas têm uma religião, por exemplo, né? Outras têm um esporte, outras têm ali no conjunto um hobby, vão para a academia, fazem as suas caminhadas, enfim. É um eixo totalmente diferente que nos tira dessa conexão. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre o eixo norteador do quê? Trabalho, né? Esta gestão de carreira. Nós enfrentamos no nosso dia a dia diversas dificuldades, diversos problemas no trabalho. E o trabalho, ele é norteador por quê? Porque nós chegamos a ocupar algumas pessoas, elas ficam 8, 10, 12 horas no trabalho. 1 ou 2 horas antes, me arrumando, indo até o trabalho, 1 ou 2 horas depois, voltando e me preparando para estar em casa. Nós estamos falando, às vezes, de jornadas que chegam a 10, 12, 14 horas fora de casa no trabalho. Então, nós precisamos cuidar dessa carreira. Nós precisamos cuidar desse eixo norteador que é o trabalho. E é sobre isso que, ao longo dos nossos programas, nós vamos falar. Ao longo do tempo, nós vamos falar especificamente sobre esse assunto, trazendo pessoas para estarem aqui conosco, entrevistados, pessoas que são
pessoas que são focadas nesse nicho de trabalho, ou seja, nesse especificamente meio, que é o meio do coach, que é o meio da gestão de carreira, juntamente comigo. O que tu acha, Daltro? Não, eu acho que é bastante interessante, né? E eu vou te fazer uma lembrança, né? Gestão de carreira, poderia dizer que um dos pioneiros no Brasil foi Ayrton Senna? Pode ser, o Ayrton Senna, grande Ayrton Senna, né? Ícone nacional. Ayrton Senna, ele fez história, aliás. E o Ayrton Senna, ele tinha uma peculiaridade muito interessante, Daltro, muito interessante. Era um homem, e nós vimos nas entrevistas dele, né? Eu vi várias entrevistas do Ayrton Senna, era um homem obstinado. Ele agia em direção ao seu sonho, que era correr, né? E ele procurava ser o melhor. E Ayrton Senna foi um grande ícone. Nós temos também na história da gestão de carreira uma pessoa que eu gosto muito, uma leitura muito própria para quem gosta de gestão de carreira, chama Napoleão Hill. Escreveu vários livros. É um homem que desde 19 anos, ao longo da sua vida, estudou inúmeros homens que tiveram sucesso, né? Ele estudou personalidades, ele estudou perfis que tiveram sucesso. E ele extraiu de cada um deles um elemento, né? E no final, se ele condensasse todos esses elementos que ele extraiu das pessoas de sucesso, ele usava uma palavra em inglês para definir isso. Action, ação, atitude, é fazer. E hoje eu li um post bem interessante, né? Que falava exatamente assim: existem muitas pessoas fazendo coisas que você gostaria de fazer simplesmente porque elas fizeram, simplesmente porque elas agiram. Então, o nosso intuito aqui, juntamente contigo, juntamente com os nossos entrevistados, vai ser justamente esse: compelir as pessoas a agir, a atuar, a acreditar que nós sempre poderemos fazer diferente e melhor. E nós sempre, Daltro, quando eu falo sempre, isso depende de mim, depende da minha atuação. A mesma energia que eu tenho, a mesma disponibilidade que eu tenho, a mesma força que eu tenho para fazer as coisas que eu gosto, como é jogar futebol, como é passar às vezes a noite acordado, isso também eu tenho que usar para aplicar no meu trabalho, naquilo que eu quero, que é a minha vida de sucesso. Aquele eixo que eu falei, o eixo do trabalho. Tem o que nós não podemos também, ao longo dessa história, é esquecer que vida, Daltro, ele também tem muito a ver com a nossa família, que é o eixo da família, que também nós trabalharemos aqui. Nós vamos trazer pessoas que trabalham nessa questão da família também, nossos amigos psicólogos que trabalham muito na gestão familiar e também no eixo social e nos relacionamentos sociais de qualidade. Sempre buscando a notícia, sempre buscando algo que vai, Daltro, ao encontro da necessidade das pessoas. O que tu acha? Tema bom? Não, eu acho um tema bom e eu queria te jogar de volta um outro exemplo que eu tenho, né? Aquele mendigo lá em São Paulo que se tornou advogado só fazendo leituras nas bibliotecas públicas, né? E aí ele ganha depois um incentivo de uma pessoa aqui, um incentivo de outra pessoa ali para pagar o seu estudo, essa faculdade. Não, eu digo o vestibular. Sim. Né? Então, um big exemplo de gestão de carreira, né? Porque o Ayrton Senna, quer dizer, ele foi um dos pioneiros na questão de tu fazer o teu treinamento físico para tu aguentar dentro de um cockpit ali, né? E este são dois extremos, né? Porque nós estamos falando de um que tinha potencial na questão financeira e o outro que não tinha, né? E os dois conseguiram fazer a sua gestão de carreira com um objetivo que a vitória acima de tudo, né? Tem dois aspectos muito importantes da tua observação, que foi muito própria. Eu vou te dizer dois que eu acho muito interessantes. O primeiro é o aspecto do conhecimento. Isto é, quando eu já sei, eu estou pronto, eu sei alguma coisa, existe uma linha de pensamento da qual eu gosto, eu sou signatário dela. Ele diz que quando tu sabe, tu é ultrapassado. Aquilo que tu sabe, as pessoas já sabem. Saber hoje já não é mais garantia de tu ter sucesso. O que é garantia é tu estar em constante aprendizado, estar o tempo todo aprendendo, o tempo todo se informando, lendo as notícias, procurando saber o que está acontecendo. Então, quando eu sei, eu cheguei na minha perfeição. Se eu quiser fazer a diferença, eu tenho que mudar, eu tenho que saber um pouco mais. Quando fala de gestão de carreira, note, eu gosto sempre de observar isso.
Foi-se o tempo em que eu me formava em alguma coisa, me formava numa profissão, colocava o diploma na parede e eu vivia daquele diploma. Hoje, um diploma não garante mais nada a ninguém, não garante um bom salário. Um diploma já não garante mais nem emprego sequer, né? Aliás, existe algo muito interessante, muitas pessoas não sabem disso ou não percebem. O que as empresas buscam nas pessoas, muitas vezes não está no currículo. Muitas vezes as pessoas não aprenderam na faculdade, não aprenderam no colégio, na escola, não aprendem no dia a dia. Quando as pessoas buscam um profissional qualificado, as empresas mais do que nunca, Adalto, elas buscam aquilo que é de caráter subjetivo do profissional. Isto é, elas buscam, por exemplo, o senso crítico dele. Ele não aprendeu isso no colégio, ele não aprendeu na faculdade. Ela busca o feeling dele, a percepção, a razoabilidade, que é a conexão do que ele pensa, do que está acontecendo no mundo e da cultura da empresa. Isso aonde ele aprende, né? Então, o que as empresas buscam não está no currículo hoje. O que as empresas querem das pessoas é algo mais. Como eu aprendo isso então, Luciano? Ouvindo a Rádio Local Mais, lendo, se informando, ouvindo podcast, vendo vídeos, estando conosco aqui. Porque o que nós vamos trazer aqui, Dalton? A ideia é essa, trazer informação, colocar a mosca da informação, despertar aquela curiosidade. Lembre-se quando eu falei que quando eu sei, eu cheguei no meu limite. Estar aprendendo é sacada. O diploma na parede, ele não funciona, ele não me garante mais nada hoje, né? Ele não me garante, porque o conhecimento é ilimitado, ele está disposto a todos. Agora, como eu vou usar esse conhecimento? Bom, eu preciso ter mais conhecimento para aplicar ele. Então, quando esse exemplo que tu citou, que é muito interessante também, do mendigo, quando ele foi estudar, note, tem outra teoria muito interessante. Quando eu estudo a partir de um professor, eu me limito ao conhecimento do professor. Eu me limito exatamente ao que ele me entregou. Quando eu vou estudar por conta própria, e tem um nome muito bonito para isso hoje, e está fartamente difundido hoje nos meios de comunicação, que é ser autodidata. Quando eu sou autodidata, eu vou além do que me ensinaram, né? Talvez tenha alguém ouvindo a rádio agora e anotou alguma expressão, anotou alguma ideia, e se ele for pesquisar aquela ideia que nós largamos para ele aqui, nós dissemos, ele vai ampliar o seu foco, ele vai distribuir na sua memória aquela informação e ele vai utilizar ela de diversas formas. E aí ele vai melhorando aquilo que nós falamos anteriormente que as empresas buscam, o seu senso crítico. Tem uma palavra bonita para isso. As empresas buscam razoabilidade, né? Então muitas vezes a gente olha um currículo que é maravilhoso, né? E quando nós vamos à entrevista, aquela pessoa diz, pô, mas meu currículo era bom, por que eu não fui contratado? Bom, te faltou alguma coisa, faltou aquele algo a mais. Eu fui gestor de equipes de vendas durante muito tempo, eu trabalho com gestão de pessoas, já vão-se aí, vão mais de 25, 27 anos que eu trabalho com gestão de pessoas, e eu tinha uma psicóloga que nós fazemos entrevista juntas, né? E aí nós vamos até trazer ela aqui, a Karine, e ela dizia assim, Luciano, às vezes a gente está conversando com a pessoa, olha para o currículo, e no meio da entrevista ele fala um negócio que destrói tudo aquilo que ele falou anteriormente, e também o currículo dele, né? Por que acontece? Às vezes a gente erra, às vezes a gente esbarra numa casca de banana que está no meio do caminho. Qual é o nosso intuito aqui? É provocar isso, é provocar uma reflexão maior, algo que vá além do que nós aprendemos e provocar cada um de nós. Lembra quando eu falei do Napoleão lá atrás? Qual foi, sintetizando tudo o que ele tirou dos grandes empresários que tiveram sucesso na vida? Provocar a ação. Eu me levantar da onde eu estou e ir em direção a uma biblioteca e ler um livro. Eu me levantar da onde eu estou e ir em direção a uma biblioteca, que é o YouTube, e olhar um vídeo que diz respeito a algo que eu quero. Então, essa é a grande sacada. Atitude, ação. Então, esse mendigo, que eu acho que é um exemplo maravilhoso, ele sendo autodidata, ele foi muito além do que todos foram, muito além do que talvez eu fui, do que talvez tu foi, e fez a diferença. E ele se torna uma matriz para muitas pessoas, né? Sem dúvida. Muito, uma matriz. E na questão do conhecimento, gente, lembrando, deixa eu só mandar um abraço aqui, tá? Eu sou convidado, Luciano Castilhos
o âncora deste programa. Todas as quinta-feiras, a partir das 18 horas, vocês vão conversar, ter esse programa Conexão 10, com toda essa qualidade, com toda essa propriedade de conhecimento que o Luciano tem. Então eu tenho que mandar um abraço aqui, tá? Ele está se adaptando, ele está assim, conhecendo o microfone, câmeras e tudo, mas está com uma boa desenvoltura, tá bem, tá correndo direto ali, tá muito bom. Só tem que mandar aqui um abraço pro instrutor Alex, Ronil Batista, Flodoaldo Gilberto, né? O Giba, Tatiana Flores, o Osanir Neide. Osanir Neide, tu vai logo descobrir, tu vai começar a pegar os teus ouvintes. Osanir Neide é um ouvinte nosso direto de Fortaleza. O Osanir Neide, então sempre tá com ele sempre aqui, né, Daltro? Tem que me lembrar disso, né, para poder mandar sempre um abraço para os nossos ouvintes, né? A propósito, Daltro, tem que lembrar a todos aqui que o nosso programa vai ser interativo, então eles podem fazer perguntas, eles podem interagir, né? Nós temos um WhatsApp, temos um telefone. Esse programa é absolutamente interativo, né? Perfeito. No nicho de conhecimento, assim, né, eu te perguntando, né, não tem cume para conhecimento, né? Tu nunca vai chegar no cume do conhecimento, né? O céu é o limite. O céu é o limite. E o conhecimento. Einstein tinha uma frase incrível. Uma vez uma mente dilatada, uma mente aberta, ela nunca mais volta ao normal, né? O conhecimento, ele nos leva a caminhos que nós jamais imaginávamos que nós poderíamos chegar. Ele abre portas. Então, eu acho também que o conhecimento ele deve ter um limite da razoabilidade de algumas pessoas, né? Tem algumas pessoas que querem chegar até um limite, mas aqueles que não querem ter limite, o céu é o limite. E eu acho que a gente tem que ter uma consciência, né? Que nós, enquanto indivíduos, enquanto seres psicossociais, né? Nós temos que entender que a nossa mente ela tem um poder incrível de adaptação, um poder incrível. Aliás, quando falo em mente, antes de continuar nesse assunto, né, boa parte disso acontece na nossa mente. Há muito tempo atrás eu ouvi de um médico que falava o seguinte, quando ele falava de saúde, né? Saúde é um tema muito interessante nós falarmos aqui, né? Saúde é um tema que está muito na pauta hoje, sobretudo com o coronavírus, né? O que nos trouxe aqui foi a nossa imunidade, ou seja, a saúde tem que estar forte para suportar tudo isso, né? O que esse médico dizia? Dizia: Luciano, sabe qual é a tua idade sempre? Qual é a tua idade sempre? Né? Como assim, doutor? Qual é a tua idade? Minha idade está aqui, sabe qual é a minha idade, né? Mas não, tem alguma coisa errada aqui. Vamos fazer uma leitura por outro viés, por outro aspecto. Qual é a tua idade? Eu vou te dizer qual é. A tua idade sempre vai ser a idade do teu pior órgão. E eu vou responder a tua pergunta, Daltro, exatamente com essa analogia. A minha idade, doutor, é a idade do meu pior órgão. Sim, Luciano, a tua idade é a idade do teu pior órgão. Me explica melhor isso. Claro que eu te explico. Imagina um jovem de 30 anos de idade, perfeito, no apogeu da sua saúde física. No entanto, ele não cuida do seu pulmão. O seu pulmão está destruído. Esse jovem vai vir a sossobrar, a se acabar, a morrer com esse pulmão. Porque o pulmão é o órgão mais velho do corpo dele. O pior órgão do corpo dele é o pulmão. Isso vai levar ele à morte. Uma pessoa de 40 anos que não cuida do seu coração, por exemplo, ela pode estar perfeita fisicamente. Se o coração dela está ruim, ela vai vir a se desfalecer com esse coração. Então, faz muito sentido essa premissa dele. Agora, vamos imaginar a conexão com essa tua pergunta. Imagina comigo, Daltro. Se o teu pior órgão for a tua cabeça, a tua mente, que controla todo o teu corpo, a tua vida não vai ser boa. Quando a minha mente ela não é boa, o meu corpo inteiro não é bom. Então, se a idade da minha mente ela for uma idade pequena, é uma idade que eu não há movimento, e lembra, quando eu falei que um dos órgãos mais poderosos do nosso corpo é a mente, e o Einstein usou aquela frase, ele não conhecia talvez o princípio da elasticidade da nossa mente, ou seja, cabe muita coisa na minha cabeça. Eu posso aprender muito, eu posso aprender a ter uma vida melhor, eu posso aprender a ter hábitos melhores, eu posso aprender a me alimentar melhor, eu posso aprender a fazer exercícios, e eu posso também aprender
a fazer uma melhor gestão da minha carreira. Em fazendo uma melhor gestão da minha carreira, eu vou ter uma melhor remuneração, eu vou ter mais tempo para estar com aquele cluster da minha família, mais tempo para estar com o cluster de relacionamentos sociais de qualidade, vou poder estar dentro daquele cluster que é da religião, do esporte, dentro do cluster lá dos meus amigos e daquele hobby que eu gosto. Então, por onde vem isso? Através do conhecimento. Através, por exemplo, das informações que a rádio local mais traz, né? Como é que eu sei que vai chover amanhã? Só olhar na previsão do tempo. Isso é meramente conhecimento. Como eu sei, por exemplo, o melhor caminho para mim chegar na minha casa tendo engarrafamento? Hoje se tem aplicativo, chama-se Waze, né? Qual é o hotel mais barato que eu vou ter na praia aqui do sul, ou em Torres, ou em Capão? Como é que eu sei qual hotel é mais barato? Vou entrar na internet e vou pesquisar. Isso é nada mais, nada menos do que conhecimento. Eu chamo isso de Google. Eu chamo isso de perguntar. Não, isso é conhecimento. Então, partindo desse pressuposto, partindo dessa premissa, eu posso ir muito longe. Então, eu posso aprender bons hábitos. Eu posso aprender, por exemplo, a ser uma pessoa vitoriosa. Eu posso aprender a ter uma vida diferente. Como? Fazendo exatamente o que a natureza fez com a gente. Executando a audição. Eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Quando eu sou um bom ouvinte, né? Quando eu sou um bom, como dizia um amigo meu, um bom ouvidor, eu aprendo muito. Aí a minha vida vai mudando. E aí a frase de Einstein faz muito sentido. Uma vez uma mente aberta, dilatada, através da sua elasticidade, ela não volta mais ao normal. Ela não volta mais. Eu passo a ser uma pessoa diferente. Isso faz o conhecimento com as pessoas. Então, Dalton, respondendo a tua pergunta, não tem limite. Não tem limite também por um motivo. Por um motivo. E um dos motivos mais maravilhosos da vida, Dalton, que é o esquecimento. Note, nós esquecemos as coisas ruins, mas também esquecemos as boas. Mas esquecer é bom. Não nos lembrar das frustrações do passado é bom. Não nos lembramos também das alegrias do passado. Sim, é uma verdade. Mas das frustrações também nós não nos lembramos. Mas talvez, Dalton, e aí por mais paradoxal, ou seja, por mais sentido que não faz, nos esquecermos é muito melhor às vezes do que aprender. Eu explico, calma, não fiquem nervosos. Já explico. Vamos imaginar o seguinte, a tua pergunta, nós não ensaiamos nada aqui, só para você saber, essas perguntas estão zero ensaio, né? Mas ela vai ensejando tanta coisa, né? Mas por que, Luciano, esquecer às vezes é melhor do que aprender? Posso tentar responder? Por favor, fique à vontade, Dalton. Seria porque eu teria um espaço novo para agregar informações? Também, mas por um outro ponto. Isso também, mas por um outro ponto. Porque o que nós aprendemos já caducou. Muitas coisas que nós aprendemos já caducou. Eu vou citar vários exemplos. Tu dizia para tua filha é médica, né? É, enfermeira. Médico é o filho. É o teu filho. Então, tu dizia para o teu filho ou para tua filha que é enfermeira, então, minha filha, jamais pegue carona de alguém. Jamais. Se alguém parar, não pega carona. E não jamais coma alguma coisa que alguém te der. Hoje, tua filha esqueceu disso, porque ela pega um Uber, toma água e come bala. Ela esqueceu do que tu falou no passado, porque o mundo mudou. Né? As coisas mudaram, muitas coisas que nós aprendemos quando nós éramos crianças, hoje elas são diferentes. Né? Antigamente eu me lembro que eu batia na frente de uma casa e pedia, vizinha, me dá uma água. Hoje ninguém faz isso, as coisas mudaram. O que nós aprendemos no passado, ele mudou. O mundo é muito dinâmico, ele está orgânico e essa adaptação ela é muito importante e ela só vem através de um ato, conhecimento. Evidentemente que eu nem estou falando aqui de abrir mão de princípios, nós não tocamos nesse assunto, mas o conhecimento, ele sim dilata a nossa mente. O conhecimento ele nos leva a caminhos que nós jamais imaginaríamos que nós poderíamos chegar. Então, de novo, a palavra do Einstein, ou seja, a frase dele, ela faz muito sentido. E hoje, muito mais. Né? E eu me lembro de uma frase do finado Nelson Rodrigues. Quem não conhece Nelson Rodrigues? Né? Ele dizia o seguinte, ó, essa é genial dele, uma de tantas, né? Ele dizia, mudar de ideia é prerrogativa de quem tem conhecimento, de quem é sábio. Interessante isso, né? Mudar de ideia é uma prerrogativa de quem é inteligente. Ou seja, as coisas mudam, a vida muda, ela é dinâmica. E isso é uma questão hoje, no mundo moderno, um mundo muito
ágil, um mundo em que as 10, 20 ou 30 profissões que nós temos hoje há 10 anos não existiam. E alguns dizem que as 20 ou 30 melhores profissões do futuro, elas não existem ainda. Como assim, Luciano? Que história é essa? Como assim o que tem hoje? Por exemplo, há 10 anos tinha motorista de Uber? Não, né? Há 10 anos tinha desenvolvedor de aplicativo? Não tinha. Né? Há 10 anos não tinha coach, não tinha muitas profissões que nós temos hoje, não tinha, não existiam. Né? Desenvolvedores de tantas áreas não tinham. Tu não tinha startups, não tinha fintechs. Então, as coisas mudaram. As coisas mudaram muito. O mundo vem mudando. E Luciano, o que... E aí a grande pergunta, sempre me perguntam isso, Daltro. Talvez nós não venhamos aqui nos nossos programas deixar isso claro. Talvez nós não venhamos com uma resposta pronta. Até porque não existe uma resposta. Até quem participa das mudanças não sabe o que vai acontecer. Né? Até nós não sabemos que estamos mais conectados, e aqueles que estão dentro das conexões não sabem o que vai acontecer, porque as tendências, elas aparecem sim de forma inesperada. Alguns dizem que existe um comando, outros não. Isso é pauta para outro programa. Nós não sabemos como acontecer, mas o certo é que vai mudar. Mas como eu vou estar preparado para isso? Volta de novo ao conhecimento. Volta de novo àquela gestão que nós estávamos falando. Volta de novo, vamos estar lá ouvindo o Daltro, ouvindo o Luciano, vamos estar na rádio local, vamos estar olhando para o que está acontecendo, e isso vai vindo todos os dias. E, de novo, aquilo que tu falou, vai substituindo aquilo que eu esqueci, aquilo que eu esqueci já não é mais necessário. Por exemplo, se eu me lembrar que eu só tenho hotel indo no hotel, ou indo até o lugar e perguntando se tem vaga ou não, se eu me lembrar só disso, eu estou atrasado, eu tenho que me esquecer disso. Eu tenho que saber que um hotel, hoje eu enxergo, eu tenho vídeos dele na internet, eu reservo ele mais barato pela internet. Né? Eu tenho que me esquecer daquela forma formal e me lembrar que existe uma forma informal, que é o Airbnb, por exemplo. Eu tenho que me esquecer de tanta coisa que eu aprendi, que é ultrapassada, para dar lugar exatamente para isso que tu falou. E essa é a sacada. Né? E o B2B, ele também está dentro do gestão de carreira? Sim. Bastante, aliás. O B2B, o que eu falo sempre sobre essa empresa, que é a B2B Gestão de Lançamentos, né? Está muito nisso, porque é uma empresa que, quando ela fala B2B, é business to business, é de empresa para empresa, note, de empresa para empresa. Mas por que isso, Luciano, de empresa para empresa? Tu trabalha com construtoras? Sim, nós trabalhamos com construtoras. Mas a gente sempre olha a construtora, ela é grande, é um organismo enorme, é uma empresa... É diferente. Se a empresa for muito grande, evidentemente que ela tem as suas respectivas estruturas. Okay? Mas a esmagadora maioria das pequenas e médias empresas, elas têm, Daltro, uma estrutura muito enxuta. É muito pouca gente. Muito pouca gente. Essas estruturas enxutas, elas precisam de pessoas técnicas que tenham um conhecimento amplo do mercado. E aí é que entra a B2B. Imagina uma empresa pequena precisando lançar um empreendimento com uma série de nuances, uma série de problemas no mercado, problemas que aquele time não está muito acostumado. Não só por não ter um conhecimento específico, eles têm uma visão macro, eles não têm uma visão micro daquele tipo de business que é a venda, que é a gestão. Né? Eles conhecem o negócio como um todo, são empresários. E eles não têm na estrutura deles alguém capaz, com conhecimento amplo e com aquilo que eu falei lá no início, que é o que as empresas buscam, o feeling, o cheiro do que está acontecendo. Né? O Daltro está sentado aqui. Né? O Daltro está sentado aqui. Porque ele é um radialista, porque tem um feeling do rádio. Ele vem desenvolvendo isso e o Daltro, ele é mais do que o conhecimento dele. É o feeling dele. É isso que eles querem. E a nossa empresa tem esse feeling, tem esse cheiro do mercado, aquilo que está acontecendo. Ela percebe, porque ela presta consultoria para várias empresas do mercado. Então, eu vou agregando conhecimento da empresa A, da empresa B, da empresa C, e eu vou acumulando as experiências e as decepções, os erros de cada uma delas, e vou aprendendo. Olha que tubo de ensaio, que legal isso, né? Olha que tubo de ensaio bacana. Conhecimento. Vamos voltar de novo ao viés do conhecimento. Quando eu vi que alguém errou, eu aprendi. Quando eu errei, eu também aprendi. Evidentemente que o segundo, que é o que eu errei, doeu na minha cara. Adoro. Os ouvintes sabem disso, os nossos ouvintes sabem. Aqueles que erraram,
sentiram a dor, né? Quando eu chutei uma pedra, eu senti uma dor enorme, eu me encolhi, eu me retraí, né? Agora, quando eu vi alguém chutar, eu dei uma risada, porque ele riu. Então, essa é a diferença, né? Mas, geralmente, eu não aprendo com o erro dos outros, eu aprendo mais com o meu, porque ele dói na cara. Agora, voltando a essa questão da B2B. Então, quando nós levamos essa expertise para o mercado, Dalton, quando nós levamos essa expertise para as empresas, eles não compram só o nosso trabalho efetivamente. Eles compram, além do nosso trabalho, esse feeling, essa carga de conhecimento, porque nós sabemos o caminho. E informação hoje custa dinheiro. Hoje, quem detém informação detém poder. Aliás, um parênteses aqui, que é a história, né? Na época medieval, lá, ou um pouco antes da época medieval, sempre valeu a lei do mais forte, ou seja, quem roubava a merenda da criança no colégio era o mais forte, né? Quem sobressaía-se numa vila eram aqueles homens mais parrudos, mais fortes, que juntavam mais amigos e tomavam as vilas, tomavam as posses das pessoas, ou seja, as casas, as suas plantações, os seus animais, né? Com o advento da Revolução Industrial, deixa de valer a força e passa a valer quem tem mais dinheiro. O dinheiro é o grande desenvolvedor de tudo, né? Vem a família John D. Rockefeller, né? Veio depois os bancários, que é o John P. Morgan. Tu deu meu pensamento. Eu ia dizer Rockefeller, Kennedy e... Veio as grandes famílias, né? E aí vieram essas famílias e tomaram conta do mundo. E aí começou a valer quem? Os industriais, aqueles que tinham empresa, aqueles que... Hoje, o mais forte não vale. Não vale. Quem tem dinheiro também não é mais tanto. Hoje, o poder está naqueles que detêm conhecimento. Independentemente de onde o ouvinte está hoje. Eu não sei onde o ouvinte está. Não sei se está no carro, não sei se o ouvinte está em casa, não sei se o ouvinte está no trabalho, quem sabe no ônibus, na rua, caminhando, eu não sei onde está. Mas uma coisa tem que ter certeza, que o grande diferencial hoje não é o dinheiro, não é a força, e sim o conhecimento. Quem detém conhecimento detém poder. Isso é o que a literatura moderna fala de mais próprio dos dias de hoje. Note que o conhecimento fez com que... Quem conhece a história do Uber sabe que dois amigos saindo de uma convenção ou saindo de um hotel tentam conseguir em Nova York um táxi num dia de chuva e não tem táxi. E eles bolam a ideia de fazer um aplicativo que hoje virou uma empresa, né? Alguém um dia pede para o motoboy ou para uma empresa um lanche, né, e não consegue aquele lanche e pensa lá deitado no sofá, mas e se eu tenho um aplicativo que me dá aqui inúmeras possibilidades, com um clique eu posso... Ele fez o iFood, hoje é um unicórnio, né? E assim foram diversas empresas que surgiram de ideias, né? Nós temos uma concorrente no mercado imobiliário, chama Quinto Andar, que rachou o mercado imobiliário, ela veio diferente. Então fica a dica para quem está do outro lado lá. Eu não sei, talvez indo na gestão de carreira, né? Olha que interessante, na gestão de carreira. A gente acha muitas vezes que é o nosso colega, o nosso concorrente. Nosso colega não é nosso concorrente. Quem matou os hotéis não foram os hotéis. Quem matou o hotel não foi um hotel 5 estrelas, né? Foi o Airbnb. Quem matou o táxi não foi um táxi melhor, né? Mais novo, mais ágil. Foi o Uber, né? Quem matou as carroças não foi uma carroça melhor, com uma roda melhor. Foi o Henry Ford, quando ele fez o Ford T, né? E assim eu posso citar vários exemplos, né? Quem matou o telefone... Eu e tu somos de uma época em que ter um telefone era um absurdo. Quem tinha telefone era milionário, te lembra, Dalton? Aí veio a CRT, foi vendida. Minha esposa comprou um telefone e trocaram por um terreno na praia. Trocar um telefone por um terreno na praia, que absurdo isso. E hoje o meu post no Facebook, eu coloquei... antigamente, o telefone, quando era amarrado a um fio, as pessoas eram mais soltas. Que interessante, né? É verdade. E hoje nós somos presos à tecnologia, né? Esse telefone aqui, ele nos prende, ele nos amarra, ele nos ata, mas é bom, né? Ninguém vive sem hoje essa conexão. Deixa eu só mandar um alô aqui, né? Hoje, quem está aí, Carlos Halpe, é um empresário, né? Então o programa é para gestão de negócios, gestão do plano de carreira, toda essa parte. Então quem vai ministrar é o Luciano Castilhos. Eu estou dando um apoio para ele aqui no seu plano piloto, tá? Marcelo Piton,
né? Ele que é um dos gestores da cidade, né? Secretário Marcelo Piton tá aí, tá? Então, lembrando que não é eu que estou aqui, né? Hoje eu sou convidado, só tô desse lado da mesa aqui, tá? O conteúdo maior vem do outro lado da bancada ali. Daltro, eu acho que tu é bastante importante. Eu já te convidei para estar com a gente aqui, até porque eu já sei, já me disseram muitas pessoas já que tu é o querido aí dos queridos ouvintes aqui da rádio local, né? Tu é o grande protagonista. Então eu preciso da tua ajuda aqui para esse programa. Lembrando, Daltro, eu preciso só te lembrar que o programa é patrocinado pela Imobiliária 10 e pela B2B Gestão de Lançamentos. Se você quiser conhecer mais a nossa empresa, nos visite nas nossas redes sociais através do site imobiliaria10.com.br. Lá embaixo tem o nosso Facebook, tem o nosso Instagram, tem o nosso telefone, o nosso endereço. A 10 trabalha com vendas de imóveis novos e imóveis avulsos. E o nosso programa, ele hoje é um programa piloto, é um programa que trata de gestão de carreira, um programa que trata de atualidades, e hoje nós estamos num bate-papo aqui, nosso primeiro programa com o nosso amigo Daltro Zapata, que está com a gente aqui, né? Daltro, e aprendendo também, né? Nós juntos aqui nós vamos aprender, tem muita informação, aprendendo. E a nossa ideia aqui é provocar, né? Não sou o Abu Janra nas suas provocações, né? Mas a nossa ideia é provocar. Se a gente conseguir fazer com que os nossos ouvintes, né? Os ouvintes da Rádio Local Mais, eles consigam se desenvolver mais, eles consigam melhorar mais a sua gestão, e a gente vai olhar muito para esse mantra. Eu acredito muito nesse mantra, Daltro. A gente vai trabalhar muito ao longo dos nossos programas a questão de vida. Sempre quando alguém chega para mim e diz assim: Luciano, minha vida está uma porcaria, minha vida está destruída. Essa semana eu falei com alguém: estou com muitos problemas. Eu digo, calma, vamos entender. Vida, vamos dividir ela. Amigos, família e trabalho. Aonde está o teu problema? Vamos identificar aonde está o teu problema, né? Geralmente a gente entende que pode estar um pouquinho em cada um, mas é uma das teorias de psicologia que nós temos que usar. Primeira forma de eu resolver um problema: identificá-lo, né? Identificá-lo. Note que quando nós vamos a um médico, o médico só quer saber uma coisa de nós, né? O médico ele trabalha passivamente. Eu chego até ele, ele só faz uma pergunta para mim, sempre. 100% dos médicos vão atender você sempre assim. Ele pergunta: qual é a tua queixa? O médico quer saber só uma coisa: queixa, doutor, dói o meu peito, eu tenho uma dormência no braço e uma falta de ar. Ele aprendeu na faculdade, isso é um infarto. A partir de então, tu não fala mais nada, tu cala a tua boca, porque ele sabe a injeção que ele vai fazer, vai chamar a enfermeira, vai prescrever e ele vai entrar com os medicamentos. Isso chama-se protocolo. Então tu apresenta uma queixa, ele identifica e confere que aquela queixa é verdadeira, e a partir dali ele entra com um protocolo e está resolvido o problema. Ou não, né? Mas vai estar, via de regra, resolvido o problema. Assim é a nossa vida. Eu preciso, em primeiro lugar, identificar a queixa. Qual é a minha queixa? Eu identifico, eu consigo atuar. Existe protocolo para isso. Não sou eu que tenho protocolo. Eu sou diretor de uma empresa, tenho experiência em gestão de carreiras, dou consultoria para outras empresas, e eu não tenho a pretensão de resolver o problema, mas a pretensão de devolver informação, sim. Porque o grande resolvedor dos problemas somos nós mesmos, né? No final do dia, eu preciso olhar no espelho da minha casa e fazer uma reflexão do meu dia. E dizer que eu sou o responsável por tudo que me aconteceu. Porque eu sou teórico de uma teoria que chama teoria em psicologia, em filosofia sobretudo, que é uma matéria que eu acho muito cara, que eu gosto muito, que é a teoria do existencialismo. Teoria existencialista. Em tese, em suma, enfim, qual é a teoria existencialista? Ela diz que quando eu nasci e que eu passo a ter consciência da minha vida, eu sou integralmente responsável por tudo que me acontece, de bom e de ruim, né? Então, se eu escolhi estar na rádio hoje e eu sair agora e me acontecer alguma coisa, não foi o acaso que fez acontecer. Eu escolhi estar na rádio, o caminho que eu peguei ao sair da rádio foi o caminho que eu escolhi, né? Então, a teoria está certa, porque tudo que eu faço na vida foi o que eu escolhi. Se eu sair para jantar e alguma coisa aconteceu no jantar, ora bolas, eu escolhi estar naquele jantar, por que não posso? Não poderia ter acontecido alguma coisa? Existem essas possibilidades. Quando eu uso essa teoria, e aí, infelizmente,
aqui a gente vai acabar vendo ao longo dos programas que o responsável sempre somos nós. Eu vou sempre chamar a responsabilidade para mim. Então note que quando eu sou signatário da teoria existencialista, isto é, que eu digo que o que acontece comigo é minha responsabilidade, eu passo a ser dono da minha vida. Eu passo a ser responsável pelo que acontece comigo. Então, se eu não tenho sucesso, Daltro, eu te pergunto, quem é o culpado? Eu. Se eu não conseguir, Daltro, chegar onde eu queria, segundo a teoria existencialista, quem é o culpado? O acaso, a contingência ou eu? Eu vou ser o culpado. As ações? As minhas ações. Ou, pior do que as minhas ações, Daltro, as minhas omissões. Aquilo que eu deixei de fazer. No action. Isso. Muito bom. Aquilo que eu deixei de fazer. Ou aquele livro aberto que estava do lado, né? Que falava assim, o poder do hábito. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Para ti, Daltro. E eu sei a tua resposta. Aqui a gente estava conversando um pouco antes do programa, tu fez um jogralzinho comigo ali, eu caí direitinho. É verdade. Né? Eu vou fazer um contigo agora. Ai, né? meu Deus. Vou fazer um contigo e vou fazer com os nossos ouvintes. Ali, os ouvintes da Local Mais. A minha pergunta para ti, Daltro. Minha pergunta para ti é a seguinte, para os ouvintes é: tu quer aprender? Sim ou não? Sim. E os ouvintes, todo mundo quer aprender. Eu faço essa pergunta para 100 pessoas. Os 100 que estão me ouvindo estão ali porque eles querem aprender. Quando eu falo, quando eu dou palestra, quando eu dou treinamento, porque eles querem aprender. Mas a pergunta que vem atrás dessa é o seguinte: tu quer estudar? Quer passar horas estudando, lendo um livro, fazendo conexões, escrevendo, refletindo sobre pensamentos? Isso não. Então as pessoas querem aprender, mas não querem estudar. Elas querem muito, estão ávidas a conhecimento, mas não se dedicam a estudar. Perder um pouco mais de tempo a estudar. Então note que a teoria existencialista nos ensina o quê? Que nós somos protagonistas das nossas vidas. Nós temos integral, inteira e completa e restrita responsabilidade por tudo que acontece conosco. Óbvio. Não precisa alguém estar pensando lá e dizer, Luciano, tem um acaso? Sim. Em filosofia tem uma palavra muito inteligente, eu gosto muito dela. Chama-se contingência. O acaso. Pode acontecer. Mas vamos fazer como dizia a vovó. Vamos tirar as extremidades e vamos ficar com a regra geral. Vamos ficar com o que acontece via de regra com as pessoas. Ah, tem uma exceção aqui, uma exceção. A gente sempre vai na exceção, né? Esquece a exceção. Vamos seguir a regra. A regra é essa. Então eu preciso me dedicar. Infelizmente, a fórmula que nós vamos apresentar aqui, ela no final sempre vai ter uma equação. Muito trabalho, muita dedicação, muito estudo. Quando tu falou do Ayrton Senna, né, tem uma frase que não é dele, alguns atribuem a Tiger Woods, outros atribuem a outros, mas Ayrton Senna fazia isso. Ele fazia isso muito, né? Só revisitando essa ideia. Ele fazia o seguinte, a frase era: quanto mais eu treino, melhor eu fico. Interessante isso, né? Talvez quanto mais eu estudo, quanto mais inter-relações entre o estudo e a vida eu tenho, quanto mais eu me dedico a aprender, quanto mais eu me dedico à minha carreira, melhor eu fico. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Vou exemplificar pessoas renomadas em determinados segmentos. Eu precisava ensinar, vamos dizer que ela estava na sua atualidade. Eu preciso ensinar a Hortência a jogar basquete? Não. Eu preciso ensinar o Ronaldinho a jogar bola? Claro que não. Eu preciso ensinar o Michael Phelps a nadar? Sim e não, né? Eles, com a sua gestão de carreira, eles passam o dia inteiro fazendo aquilo ali e são o reflexo das ações que tu acabaste de citar. Ou seja, a Hortência, após o treino, ela fazia 300 arremessos, tá? Debaixo da cesta ali, e ela tinha 2 segmentos que ela treinava muito ali, que era a recepção da bola, porque ela pegou um menino com síndrome de Down, e as pessoas com síndrome de Down têm uma extrema força no antebraço. Então tu recebe aquele tijolão. Interessante, né? E aí ela concentrava o recebimento do tijolão. Soltava, tu cansaste de ver a Hortência, né? Parecia que ela desligava, e aí sim ela partia para a próxima parte da concentração, que era
o arremesso, né? A cesta ali, o lance livre. Mas a forma que eu quis te colocar é essa, né? As pessoas sempre dizem que tu fizeste de uma outra forma, de uma outra linha, né? Querem conhecimento, mas não querem ter o trabalho, aquele processo todo, né? E essas pessoas renomadas, o Michael Phelps, por exemplo, era 6 horas dentro de uma piscina. Sim. Ronaldinho nasceu com a bola ali, deveria jogar até as 10 horas da noite, a mãe dele brigando para ele entrar dentro de casa. É o conhecimento, é o treino, é a inovação, é a forma que tu está sempre colocando novo conteúdo. Tudo que tu citaste, eu fiz uma tradução rápida assim, em 3 exemplos de personalidades que a gente conhece. Foi muito feliz na tua observação. No mundo do esporte, né? Não, tu foi muito feliz na tua observação, porque eu vou corroborar com o que tu falou, né? Vou corroborar com o que tu falou. Mas geralmente quem fala isso, ele fala por desconhecimento, tá? Por exemplo, se alguém me diz assim, que eu sou inteligente, ele inutiliza todas as horas que eu tive de estudo, toda a minha dedicação. Se alguém diz pro Neymar que ele é um bom jogador porque ele tem um talento, né? Ou seja, porque ele já nasceu com isso, ele inutiliza todo o trabalho dele. Nós nos esquecemos de que toda aquela pessoa que tem um talento, ele tem que se dedicar muito. Aliás, eu gosto muito de ouvir uma frase do Caíto, que é o presidente CEO da Chili Beans. Ele sempre fala isso, né? Sempre ele fala isso nas palestras dele, e eu acho muito inteligente. Ele diz assim, gente, se eu tivesse que vir à Terra lá e Deus me perguntasse, Caíto, o que tu quer? Tu quer talento ou tu quer atitude? Voltei à atitude de novo. O que tu quer, meu filho? Talento ou atitude? Eles, tem uns gaiatos que vão dizer assim, Deus, me dá atitude e me dá talento. Não vale. Não vale. Se eu puder escolher, eu sempre vou pedir para Deus atitude e não talento. Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Porque eu conheço um monte de gente com talento no cemitério. Tem muitas pessoas com talento sentadas e deitadas à beira do caminho. Mas quem tem atitude vai mais longe. Então imagina, as pessoas que têm talento e empenham a atitude, elas têm esse diferencial que é do Neymar, da Hortência e dessas pessoas que tu falou. Note, a atitude, ela não é meramente uma palavra, né, de somente o atuar, o agir, ou como dizia Napoleão, a action. Ela implica sofrimento, ela implica acordar mais cedo, muitas vezes passar fome, porque eu deixo de estar ao meio-dia fazendo uma coisa que é alimentar-me para fazer aquilo que eu quis fazer, né? Eu abro mão do meu tempo, eu me acordo mais cedo, por exemplo. Então, a atitude, ela implica um certo grau de sofrimento, né? Um certo grau de me tirar da zona de conforto. Muitas pessoas gostam de estar na zona de conforto, porque ela é quentinha, agradável, mas no fim da vida, né, eu vou olhar para trás e vou dizer assim, por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Por que eu não me dediquei mais? Hoje eu podia estar melhor. Né? Então a atitude, a ação é muito importante. Essas pessoas que citaram são pessoas de atitude. Sim, elas tiveram um talento, souberam trabalhar isso. Agora, note, eu pergunto para ti, eu pergunto para os ouvintes e para mim mesmo, qual é o meu talento? Qual é o teu talento? Tu identificou? Luciano, eu não sei, então tem que ter atitude. Faça alguma coisa. Nós vamos trabalhar aqui também, eu acho que não dá mais tempo, né? Nós temos que estar estourando aqui praticamente, mas vamos trabalhar uma questão que eu gosto muito também. Lembra? Eu acabei pulando aqui, que são os clusters da vida, relações sociais e o trabalho, e nós vamos trabalhar algo que eu acho muito interessante também, ao longo dos programas, de diversas formas, a vida nem sempre nos dá aquilo que nós queremos. Por exemplo, eu sempre brinco e digo, o que tu gostaria de ser? O que tu gostaria de ter sido? Se eu perguntar para centenas de pessoas, cada um diz, olha, eu queria ter sido médico, eu queria ter sido advogado, eu queria ter sido um desembargador, um juiz, mas o que tu é hoje? Eu sou um taxista, eu sou um corretor de imóveis, eu sou um balconista, eu sou um radialista, eu sou um coach, eu sou um treinador, tu não é o que tu quis ser. Então talvez a vida não seja o que eu quis ser, seja o que sempre dá para ser. E talvez a regra seja o que dá para ser na vida. E aí eu volto ao talento e volto à atitude de novo. Ver que a gente sempre acaba num lugar. E aí eu sou um frustrado porque eu não sou o que eu queria. E eu me esqueço que o melhor para a minha vida é ser o melhor que eu pude ser naquilo. E aí eu sou meio naquilo que eu tive nas minhas mãos. Talvez essas pessoas identificaram isso muito cedo, que deu para eles ser aquilo, e eles foram ser o melhor naquilo. Então, de novo, eu coloco o nosso ouvinte, eu me coloco e eu te coloco na posição de protagonista da tua vida.
Quem sabe não deu para ser o que tu queria, mas tu é alguma coisa e tu podia ser grande se tu te dedicasse naquilo. Um dia deu para mim ser corretor de imóveis e eu quis ser o melhor corretor de imóveis que eu podia ter sido. Um dia eu tive que ser empresário e aí eu quis ser o melhor empresário. Um dia eu quis fazer faculdade, eu quis ser o melhor na faculdade, eu quis fazer MBA, eu quis me dedicar a fazer mais um MBA, e aí eu quis fazer um mestrado, eu quis fazer tanta coisa. E algumas deu, outras não deu. Mas a vida, muitas vezes, não é o que eu quero, é o que dá para ser. E eu tenho que respeitar isso. E aqui nós vamos aprender, eu e tu juntos, os nossos ouvintes, a respeitar exatamente isso. E qual o caminho que nós temos que seguir? Né? Eu vou sair daqui agora e vou para minha casa. Eu não vou pelo caminho que eu quero do outro. A vida é assim. Eu não vou cortar caminho como um avião corta. Eu vou ter que seguir aqui a Flores da Cunha, vou ter que pegar a freeway, eu tenho caminhos, eu tenho ruas que eu tenho que ir. Tu vai para tua casa, tu vai ter que seguir uma rua, tu não vai pelo caminho que tu quiser. Talvez tu tenha 2 opções, ou 3, mas tu tem que seguir um caminho. A vida é igual, idêntica, tem um caminho. Olha só, a gente aqui, eu e o Luciano Castilhos, está nesse programa que vai dar muito o que falar. Anota na tua agenda aí, faça aí, continue seguindo o Local Mais, vai dar muito o que falar nesse programa, porque tem muito assunto. Ele elencou ali 4 tópicos e falou somente de um, né? Falou somente de um. E eu queria... agora eu vou dizer assim pra ti, diz pra mim, já que tu é o âncora, né? 1 minuto para tuas considerações. Manda aí. 1 minuto para as tuas considerações finais. Gostei dessa. Daltro, eu preciso te lembrar e lembrar os nossos ouvintes que toda quinta-feira às 18 horas nós vamos estar aqui. Um programa interativo, com notícias. Hoje foi só um bate-papo, né? Hoje foi um programa informal. Nós batemos um papo, mas depois nós vamos com notícias, com informações, sempre para trazer os nossos ouvintes para o melhor lugar que eles podem estar, né? Que é o lugar que eles querem estar, o lugar de protagonista, né? O ouvinte do Local Mais, e nós vamos estar sempre aqui todas as quintas-feiras, se Deus quiser, às 18 horas. Lembrando sempre que esse programa é um programa patrocinado pela Imobiliária 10 e pela B2B Gestão de Lançamentos. Nós estamos aqui na Avenida Imobiliária 10, na verdade, está na Avenida Flores da Cunha, 903, loja 115, bem na frente do Assum. Fica a imobiliária. Ela trabalha com vendas de imóveis novos e imóveis usados. Nosso telefone é 3137-9990. Daltro, obrigado pela audição de todos vocês, pelo tempo, pelo carinho. É um prazer enorme estar com vocês aqui e queremos ver vocês aqui todas as quintas-feiras às 18 horas, perguntando, interagindo, estando conosco aqui, que vai ser um enorme prazer tê-los todos aqui. A audiência fantástica da Rádio Local e do comunicador Daltro Zapata, por óbvio, né? Obrigado pelas considerações aí. Eu só queria fazer um adendo aí que Max Geringer, que cobra 200 mil para fazer uma palestra, tá? Ele disse que sempre quis ser palestrante, sempre quis. Desde quando ele entrou lá na Pep Escola, que todo mundo sabe, ele disse que sempre quis ser palestrante. Mas ele não tinha como fazer, e aí ele teve a atitude durante todo o longo da sua carreira, todo o longo de toda a sua vida, até poder chegar e cobrar 200 mil reais uma palestra. Então fica, esse era o meu minuto final, né? Esse era o meu minuto final para ficar aí. Gente, então tá aí, né? Conversamos com o Luciano Castilho. Na verdade, o Luciano conversou comigo, tá? Vai vir muita coisa boa. Anota aí, 18 horas, toda quinta-feira. Ah, esse foi como é que se diz? Um plano piloto. Esse foi o programa piloto. Um bate-papo, né, Dalton? Nós batemos um papo pra gente vir com força total depois, nas quintas-feiras, todos juntos aqui, né? Foi um briefing. Isso, maravilha. Um briefing. Então tá. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até quinta-feira que vem no programa Conexão 10. Tá aí, ó. Um abraço, fiquem com Deus. Conexão 10.